Capítulo 7. A conquista. Os discípulos descansaram no sábado, entristecidos pela morte do Senhor, enquanto Jesus, o Rei da Glória, jazia no túmulo. Aproximando-se a noite, os soldados se posicionaram para guardar o lugar de repouso do Salvador, enquanto anjos invisíveis pairavam sobre o local sagrado. A noite passou lentamente, e enquanto ainda era escuro, os anjos vigilantes sabiam que estava quase chegando a hora para o livramento do amado Filho de Deus, seu querido comandante. Enquanto esperavam, com a mais profunda emoção, a hora do triunfo de Cristo, um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu. Seu rosto era como relâmpago e suas vestes brancas como neve. Sua luz dissipava as trevas por onde passava e fez com que os anjos maus, que triunfantemente reivindicavam o corpo de Jesus, fugissem com terror de seu brilho e glória. Um dos anjos do exército celestial, que havia testemunhado a cena da humilhação de Cristo e estivera vigiando o seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo vindo do céu, e juntos desceram ao sepulcro. A terra tremeu e se agitou quando se aproximaram, e houve um grande terremoto. O terror se apoderou da guarda romana. Onde estava agora o seu poder para guardar o corpo de Jesus? Não pensaram em seu dever, nem que os discípulos o pudessem roubar. Sob o resplendor da luz dos anjos, mais brilhante do que o sol, a guarda romana caiu como morta ao chão. Um dos anjos segurou firmemente a grande pedra, rolou-a da porta do sepulcro e sentou-se sobre ela. O outro entrou no túmulo e desatou o pano da cabeça de Jesus. Teu pai te chama. Então o anjo que chegara do céu, com uma voz que fez a terra tremer, bradou: Filho de Deus, teu pai te chama. Sai. A morte não mais poderia ter domínio sobre ele. Jesus ressurgiu dos mortos como um vencedor triunfante. Com solene temor, os anjos contemplaram a cena. E, ao Jesus sair do sepulcro, aqueles anjos resplandecentes se prostraram em terra em adoração e o aclamaram com cânticos de vitória e triunfo. Os anjos de Satanás foram obrigados a fugir diante da luz brilhante e intensa dos anjos celestiais. Eles amargamente se queixavam a seu líder de que a presa lhes havia sido violentamente tomada e que aquele que tanto odiavam havia ressuscitado dos mortos. Satanás e seu exército tinham se alegrado com o fato de que o poder deles sobre o homem decaído houvesse feito com que o Senhor da vida fosse posto no túmulo. No entanto, esse triunfo infernal durou pouco, pois, ao sair Jesus de sua prisão, como um majestoso vencedor, Satanás soube que, depois de algum tempo, ele próprio deveria morrer, e seu reino passaria àquele a quem pertencia por direito. Ele lamentou e ficou irado, pois, apesar de todos os esforços, Jesus não fora vencido. Ao contrário, ele tinha aberto um caminho de salvação para o ser humano, e qualquer um que quisesse entraria nele e seria salvo. Os anjos maus e seu comandante se reuniram em conselho para considerar como continuariam o trabalho contra o governo de Deus. Então, Satanás mandou seus servos irem aos chefes dos sacerdotes e anciãos. Ele disse: Conseguimos enganá-los, cegando seus olhos, endurecendo seu coração contra Jesus. Fizemos com que acreditassem que ele era um impostor. Agora, aquela guarda romana levará a notícia odiosa de que Cristo ressuscitou. Nós levamos os sacerdotes e anciãos a odiar Jesus e a matá-lo. Então, mostrem a eles que, caso se torne conhecido o fato de que Cristo ressuscitou, serão apedrejados pelo povo por matarem um homem inocente. O relatório da guarda romana. Quando o exército de anjos celestiais se afastou do sepulcro e se dissiparam a luz e a glória, a guarda romana se arriscou a erguer a cabeça e olhar ao redor. Encheram-se de espanto ao ver que a grande pedra tinha sido rolada da entrada do sepulcro e que o corpo de Jesus havia desaparecido. Foram apressadamente à cidade para contar aos sacerdotes e anciãos o que tinham visto.
Ao ouvir a impressionante notícia, aqueles assassinos ficaram pálidos. Foram tomados de horror ao pensar no que haviam feito. Se a notícia era verdadeira, eles estavam perdidos. Por algum tempo, ficaram sentados em silêncio, olhando uns para os outros, não sabendo o que fazer ou dizer. Aceitar a notícia seria condenar-se. Eles se reuniram para decidir o que deveria ser feito. Falaram que, se a notícia dada pela guarda circulasse entre o povo, aqueles que mataram Cristo seriam mortos como seus assassinos. Resolveram então subornar os soldados para manter o assunto em segredo. Os sacerdotes e anciãos lhe ofereceram uma grande soma de dinheiro para que dissessem: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Mateus, capítulo 28, verso 13. Quando a guarda questionou o que seria feito com eles por dormirem em seu posto, os oficiais judeus prometeram convencer o governador em benefício da segurança deles. Por amor ao dinheiro, a guarda romana vendeu sua honra e concordou em seguir a recomendação dos sacerdotes e anciãos. As mulheres no sepulcro. Cedo na manhã do primeiro dia da semana, antes que clareasse, as mulheres chegaram ao sepulcro, levando especiarias suaves para ungir o corpo de Jesus. Notaram que a pedra pesada tinha sido rolada da entrada do sepulcro e que o corpo de Cristo não estava ali. Ficaram abatidas e temeram que seus inimigos tivessem levado o corpo. Subitamente, elas viram 2 anjos com vestes brancas e com rosto resplandecente. Esses seres celestiais compreenderam a intenção das mulheres e imediatamente lhes disseram que Jesus não estava ali, que havia ressuscitado, mas que podiam ver o lugar onde havia estado. Pediram que fossem dizer aos discípulos que ele iria à frente deles para a Galiléia. Com temor e grande alegria, as mulheres foram apressadamente até os entristecidos discípulos e contaram a eles as coisas que tinham visto e ouvido. Os apóstolos não acreditavam que Jesus tivesse ressuscitado. Mesmo assim, juntamente com as mulheres que tinham levado a notícia, eles correram apressadamente ao sepulcro. Verificaram que Jesus não estava ali. Viram as roupas de linho, mas não conseguiam acreditar nas boas novas de que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Então, eles voltaram para casa admirados com o que tinham visto e também com a notícia dada pelas mulheres. Maria preferiu ficar ao lado do sepulcro, pensando no que tinha visto e angustiada com o pensamento de que pudesse ter sido enganada. Pressentia que momentos difíceis a aguardavam. Sua dor se renovou e ela começou a chorar amargamente. Abaixou-se para olhar de novo dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Um estava assentado no lugar em que estivera a cabeça de Jesus e o outro onde estiveram os pés. Eles falaram a ela com ternura e perguntaram por que chorava. Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. João capítulo 20, verso 13. Não me detenhas. Ao sair do sepulcro, Maria viu Jesus ali perto, em pé, mas não o reconheceu. Ele falou-lhe com ternura, questionando a causa de sua tristeza e perguntando quem ela procurava. Supondo que fosse o jardineiro, suplicou-lhe que, se ele tinha levado o corpo do Senhor, lhe dissesse onde o havia posto, para que ela pudesse levá-lo. Jesus falou-lhe com sua própria voz celestial, dizendo: Maria. João capítulo 20, verso 16. Ela já conhecia a tonalidade daquela doce voz e prontamente respondeu: Mestre. João capítulo 20, verso 16. Em sua alegria, apressou-se para abraçá-lo, porém Jesus disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, verso 17. Com alegria, ela correu imediatamente aos discípulos com as boas novas. Jesus rapidamente subiu ao Pai, a fim de ouvir de seus lábios que ele aceitara o sacrifício e para receber todo o poder no céu e na terra. Anjos, assemelhando-se a uma nuvem, rodearam o Filho de Deus e ordenaram que os portais eternos se levantassem, para que o Rei da Glória entrasse.
Enquanto estava com aquele resplandecente exército celestial, na presença de Deus e cercado de glória, Jesus não se esqueceu dos discípulos na terra. Ele recebeu o poder do próprio Pai, a fim de voltar e transmiti-lo a seus seguidores. No mesmo dia, voltou e mostrou-se a eles. Permitiu-lhes então que lhe tocassem, pois tinha ascendido ao Pai e havia recebido poder. 40 dias ainda na terra. Jesus permaneceu com os discípulos 40 dias, proporcionando satisfação e alegria ao lhes revelar mais amplamente as realidades do reino de Deus. Ele os comissionou a dar testemunho das coisas que tinham visto e ouvido, com relação a seus sofrimentos, sua morte e ressurreição. Deveriam anunciar que ele fizera um sacrifício pelo pecado e que todos que quisessem poderiam ir a ele e encontrar vida. Com afeição sincera, disse-lhes que seriam perseguidos e enfrentariam tribulações, mas que encontrariam alívio, recordando-se de sua experiência e lembrando-se de suas palavras. Jesus lhes contou que tinha vencido as tentações de Satanás e obtido vitória por meio de provações e sofrimentos. O diabo não mais teria poder sobre ele, mas faria suas tentações recaírem mais diretamente sobre os discípulos e todos os que crescem em seu nome. Entretanto, eles poderiam vencer, assim como ele venceu. Cristo dotou seus seguidores de poder para fazer milagres e disse-lhes que, embora fossem perseguidos por pessoas ímpias, ele enviaria os anjos de tempos em tempos para livrá-los. A vida deles não poderia ser tirada antes que sua missão fosse cumprida. Poderia então ser exigido deles selar com sangue os testemunhos que dariam. Os discípulos, ansiosos e alegremente, escutaram os ensinos, absorvendo com avidez cada palavra que saía de sua boca. Sabiam então com certeza que ele era o Salvador do mundo. Suas palavras lhes calavam profundamente no coração e entristeciam-se de que logo teriam que se separar de seu mestre e não mais ouviriam de seus lábios palavras confortadoras e bondosas. Novamente o coração deles se encheu de amor e intensa alegria ao ouvirem Jesus dizer que lhes prepararia moradas, que viria outra vez e os receberia para que pudessem estar sempre com ele. Prometeu também enviar o Consolador, o Espírito Santo, para guiá-los em toda a verdade. E levantando as suas mãos, os abençoou. Lucas capítulo 24, verso 50. A Ascensão. Todo o céu estava à espera da hora triunfante, quando Jesus ascenderia ao Pai. Anjos saíram para receber o Rei da Glória e acompanhá-lo triunfantemente ao céu. Depois que Cristo abençoou os discípulos, separou-se deles e foi conduzido às alturas. Ao subir a multidão de cativos que havia ressuscitado por ocasião de sua ressurreição, seguiu-o. Uma multidão do exército celestial estava no cortejo, enquanto no céu uma incontável quantidade de anjos aguardava sua chegada. Subindo eles para a santa cidade, os anjos que acompanhavam Jesus clamavam: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmos, capítulo 24, verso 7. Os anjos da cidade clamavam com entusiasmo: Quem é o Rei da Glória? Salmos, capítulo 24, verso 8. Ao que os anjos do séquito respondiam em triunfo: O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmos, capítulo 24, versos 8 e 9. Novamente os anjos que estavam à espera perguntavam: Quem é o Rei da Glória? E os anjos do acompanhamento respondiam em melodiosos acordes: O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos, capítulo 24, verso 10. Assim, o séquito celestial entrou na cidade de Deus. Então, todo o exército do céu rodeou seu majestoso comandante e, com a mais profunda adoração, prostrou-se diante dele, lançando suas coroas brilhantes a seus pés. Em seguida, tocaram as harpas de ouro e, com doces e melodiosos acordes, encheram o céu todo com admirável música e cântico ao Cordeiro, que havia sido morto, mas vivia novamente em glória e majestade.
A promessa de retorno. Ao olharem os discípulos tristemente para o céu, a fim de ver pela última vez o Senhor que subia, 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos capítulo 1, verso 11. Os discípulos e a mãe de Jesus, que testemunharam a ascensão do Filho de Deus, passaram a noite seguinte falando a respeito de seus atos maravilhosos e dos estranhos e gloriosos fatos ocorridos em um curto intervalo de tempo. A ira do inimigo. O adversário de novo se reuniu com seus anjos e, com ódio violento contra o governo de Deus, disse-lhes que, enquanto ele mantivesse seu poder e autoridade na terra, seus esforços deveriam ser 10 vezes mais fortes contra os seguidores de Jesus. Em nada haviam prevalecido contra Cristo, mas deveriam derrotar seus seguidores, se possível. Em todas as gerações, deveriam procurar colocar armadilhas àqueles que crescem em Jesus. Informou-lhes que o Mestre dera aos discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los, bem como para curar os que eles afligissem. Então, os anjos de Satanás saíram como leões rugindo, procurando destruir os seguidores de Cristo.